Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, São Bento, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Celebramos hoje a festa de São Bento, um dos santos mais conhecidos e mais populares em todo o mundo, também pela grande quantidade de milagres que se atribuem à sua intercessão. Um santo que viveu há 1500 anos e que, como deves saber, foi um monge importante. Aliás, no Ocidente é considerado o pai dos monges, quer pelos mosteiros que fundou, quer, sobretudo, pela regra que escreveu, pelo modo de vida que deviam seguir esses monges e que serviu de inspiração para todos os monges que vieram depois dele. Ora, nestes 10 minutos com Jesus, neste tempo de oração contigo, Senhor, gostaríamos de inspirar-nos também na vida de São Bento. E podemos cair no erro de pensar que São Bento, a cada um de nós, diz-nos pouca coisa. Quer porque já viveu há muitos anos, quer porque era um monge, portanto vivia afastado do mundo. Como é que ele me pode inspirar? Deve ter passado a sua vida lá no seu cantinho, com muita tranquilidade, ouvindo uma musiquinha de fundo como aquelas que se ouvem nos mosteiros. Eu, pelo contrário, vivo no dia a dia, daqui para acolá, talvez no tempo de férias com um bocadinho mais de sossego, mas em todo caso com bastante mais agitação. Pois pensar assim seria um grande erro. Não só a sua vida nos serve de inspiração, como além disso, ele é um grande intercessor para aqueles que vivemos na Europa. É padroeiro da Europa. O Papa Bento XVI, ao falar da vida de São Bento, explicava que Bento saiu da cidade de Roma antes de concluir os seus estudos e retirou-se na solidão dos montes. Estava muito impressionado com a vida dos seus companheiros, uma vida dissoluta, e decidiu fazer-se eremita. Aí viveu uma experiência de 3 anos, completamente sozinho, numa gruta que seria o coração de um mosteiro beneditino, que apareceria depois. Leio-te as palavras de Bento XVI. Nessa gruta tinha que suportar e superar as 3 tentações fundamentais de cada ser humano. A tentação da autossuficiência e do desejo de se colocar no centro, a tentação da sensualidade e, por fim, a tentação da ira e da vingança. Bento estava convencido de que só depois de ter vencido estas tentações poderia dizer aos outros uma palavra útil para as suas situações de necessidade. Quer dizer que São Bento, como todos os outros santos, não foi um extraterrestre. Foi um ser humano normal que, passa a expressão, sabe o que a casa gasta, sabe quais são as dificuldades, quais são as tentações, teve de passar por elas, teve de as vencer apoiado na graça de Deus. E só depois de o fazer é que decidiu fundar os seus primeiros mosteiros. Mas poderíamos continuar a pensar, mas o que é que pode fazer um monge, vá lá, ou um conjunto de monges reduzido, isoladamente? Que influência podem ter na Europa? Não será um exagero fazer dele um padroeiro de todo um continente? A isso responde Bento XVI, explicando que a obra de São Bento e a regra, esse modo de vida que ele deixou escrito, revelaram-se portadoras de um autêntico fermento espiritual que mudou, no passar dos séculos, muito além dos confins da sua pátria e do seu tempo, o rosto da Europa. Uma Europa que, naquela época, estava destruída, o Império Romano tinha acabado de cair, as invasões bárbaras, uma grande confusão política, e foi precisamente essa mensagem cristã divulgada
por Bento, pelos outros monges, vivida por eles, que trouxe uma unidade nova, uma unidade espiritual e cultural, uma unidade de fé que era vivida por todos os povos. E aí surgiu a Europa. Repara que Deus não quis que São Bento continuasse a viver uma vida isolada de todos os outros, pensando só em si mesmo. Pelo contrário, ele trabalhou e trabalhou muito. Aquela expressão que descreve bem aquilo que é a regra de São Bento, ora et labora, reza e trabalha, foi vivida por ele em primeiro lugar e depois pelos seus monges. Preocuparam-se com a evangelização, preocuparam-se em transmitir a boa nova e era urgente essa evangelização porque, entretanto, aquela Europa tinha sido paganizada. Vivia-se como se Deus não existisse. E talvez isto nos pareça a nós muito atual, porque em muitos lados se vive como se Deus não existisse. E São Bento diz-nos também a cada um de nós, reza e trabalha. Reza e trabalha como filho de Deus, como filha de Deus. No meio do mundo, tu procura converter aquilo que fazes em oração. Procura reevangelizar esta Europa. É este, de alguma maneira, o espírito das próximas Jornadas Mundiais da Juventude que estamos prestes a viver. São mundiais, não são europeias, mais ainda, mas vemos aqui a importância desses dias. Rezamos agora por isso. Pedimos-te, Senhor, que as Jornadas Mundiais da Juventude sejam uma ocasião de reevangelização, uma ocasião de dar testemunho daquilo que é ser cristão, daquilo que é ser cristã, para aqueles que não têm fé, possam ver como se vive essa fé com normalidade, para aqueles que já têm fé e que às vezes se sentem um bocado sozinhos, isolados, pensando que são os únicos que rezam no seu meio social, no seu meio profissional, entre os seus amigos. Tu, Senhor, contas conosco, contas com a minha oração, contas com a minha generosidade, com a minha preocupação pelos outros. O Papa Francisco, num destes vídeos recentes que enviou aos jovens na proximidade, se não me engano, este foi quando foram os 40 dias para as Jornadas Mundiais da Juventude, falava dessa generosidade. A generosidade puxa-nos para cima, dizia, mas a generosidade não se aprende nos livros, mas vai-se desenvolvendo como vocês estão a fazer, trabalhando por uma causa. E que causa é esta das Jornadas Mundiais da Juventude, que é promover o encontro de tantos jovens, de tantas pessoas, portugueses, portuguesas e de todo o mundo, com o Senhor. Pedimos ao São Bento que nos ajude, que interceda por nós, para que sejamos pessoas generosas, que saibamos imitá-lo nesse ora et labora, nesse rezar mais pelos frutos destas jornadas, rezar mais pela reevangelização do nosso país, do nosso continente, de todo o mundo, e para que trabalhemos naquilo que é possível e com certeza nos próximos dias vão surgir muitas oportunidades de colaborar, de ajudar, de trabalhar pelas Jornadas Mundiais da Juventude, porque é bem preciso. E também colocamos sobre a sua intercessão todas aquelas pessoas que estão há tantos meses, anos, a trabalhar pelas jornadas e que agora entram numa fase mais difícil, de maior tensão, para que, através de São Bento, tenham paz, alegria, serenidade e a confiança de que Deus se serve do seu trabalho para chegar a muitas pessoas. Rainha de todos os santos, intercede por nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.